Bom dia, boa tarde ou boa noite. O iCast de hoje é em parceria com a 3M. Eu sou a Rose da 3M e estou com a doutora Ayla Cipriano, que é a nossa especialista clínica. Vamos falar hoje sobre resinas compostas, doutora. Vamos falar sobre as resinas nanoparticuladas. Nós temos duas, a Filtec Universal e a Z350XT. A resina Filtec Universal é uma resina para dentes anteriores e posteriores, para ser usada numa restauração mais simplificada. Disponível em 8 cores, em seringa de 4 gramas e em cápsulas também. Doutora Ayla, por que usar a Filtec Universal? Quais são as vantagens e os benefícios dessa resina? Então, bom dia, o iCast. Eu sou a doutora Ayla, Rose já me apresentou e hoje eu vou falar um pouco do porquê, em quais situações a Filtec Universal cabe, como ela pode ser utilizada. Como a Rose já adiantou, é um sistema que é simplificado. Então, ao invés de ter ali as opções de corpo, de esmalte, de dentina, eu tenho opacidade única. E eu tenho uma cor, como por exemplo a Filtec Universal Cor A1, sendo capaz de restaurar dentes com diferentes nuances de cor. Então, existe uma tabela de referência indicando as cores onde cabe a Filtec Universal Cor A1. Então, ao invés de você utilizar em apenas um substrato, a resina tem a tecnologia Natural Match, em que você consegue até 4, 5 nuances de cores usar aquele material. Então, ao invés de ter tanta variabilidade de resinas dentro da gaveta, uma resina vai caber em diferentes situações com que você se depara. Só que fique bem claro, em restaurações estéticas simplificadas. O objetivo é simplificar e diminuir a chance que o dentista tem de errar. Então, ao invés de precisar fazer uma estratificação, se o caso não existe aquilo, vai existir a resina de opacidade única que vai casar com diferentes variações ali de cor que podem existir no dente. Então, essa tecnologia naturalmente, eu posso dizer que isso dá um mimetismo melhor para essa resina? Exatamente. O que essa tecnologia ela permite? Ela permite que a cor de fundo ela seja imitada, que a resina se esconda ali, mas dentro de algumas opções de cor. Então, existe esse guia para você entender. Será que esse dente que ele é C1, ele não é A3? Será que eu posso utilizar a resina que é A1? Então, existe esse guia onde as cores que você pode utilizar, aquele material, em quais cores você pode utilizá-lo, para que você tenha menos chance de errar. Então, se é uma cavidade menor, por exemplo, anterior, uma classe 3, se não existe aquele rigor de uma estratificação, dente tão policromático, essa resina vai conseguir se esconder. Então, minimiza a chance que o profissional tem de errar, selecionando uma opacidade diferente, e a resina se esconde. Ela desaparece, que no final é a nossa intenção. Deixar a resina bem polida, bem lisa e escondida, de maneira que você não consiga ver que ele é um tratamento restaurador. Doutora Ayla, a gente de fato pode usá-la para dente anterior e posterior com uma estética bacana, com a resistência bacana? Exatamente. O que permite isso? É o fato de ser uma resina 100% nanoparticulada. Então, é uma resina que conta com essa tecnologia. O que ter 100% de nanopartícula traz? Tem partícula de carga em zircônio e sílica, e essas pequenas partículas, elas vão permitir o brilho, garantir polimento, garantir lisura de superfície, só que como microscopicamente elas formam um aglomerado, eu vou ter um aglomerado que é resistente. Então, o que acontece em materiais 100% nanoparticulados? Eu consigo aliar. Ao invés de ter só estética ou só resistência, eu vou ter estética com resistência. E essa é atividade também. Com certeza. Maravilha. Eu vi que temos também duas cores dessa resina, duas cores especiais, diferentes aí de A1, A2, A3. Tem uma cor que chama PO e uma cor que chama XW. Explica para nós melhor sobre essas cores especiais. Certo. Então, o que nós vamos encontrar no portfólio de cores? Tem as cores convencionais, A1, A2, A3. E o que são essas cores especiais? A PO é a Pink Opaque, que é uma resina que é rosada. E aí, por que essa resina é rosada?
Vai ficar rosado a restauração? Não vai ficar rosada a restauração, porque o que foi visto em estudos é que essa pigmentação puxada para o rosa, ela diminui o que é cinzenta em caso que você precisa mascarar um substrato. Certo. Então, qual que é a orientação com relação a PO? É uma resina que foi desenvolvida para mascarar substratos escurecidos por trauma ou por um tratamento endodôntico, mas ela deve ser utilizada em até 1 milímetro, sendo usada uma camada com espessura bem reduzida. E aí esse rosado permite que você consiga em seguida colocar uma resina que vai chegar na cor que você quer alcançar, mascarando o acinzentamento ou escurecimento do substrato. E também serve para mascarar pinho metálico. Ah, sim, também para pinho metálico. Isso. Mas eu posso fazer essa camada de mascaramento e vir com uma outra resina, por exemplo, uma Z350XP por cima. Exato. Para restaurar normalmente. Ou uma Filtech Universal Coar 2, se for um caso em que você não precisa estratificar. Se precisar fazer, por exemplo, uma borda incisal mais estratificada, se aquele dente for ter uma alteração de tamanho, aí cabe fazer uma estratificação em terço incisal. Mas você pode vir com a resina como a Z350 ou como a Universal para dar seguimento à restauração. Perfeito. E a XW? O que é X e o que é W? O que é X e o que é W? O X vem de extra e o W vem de white. Então é uma resina extra white que vai casar com o quê? Dentes clareados. Dentes clareados. Então falou em XW, vai ser extra white, que eu vou utilizar, por exemplo, o paciente fez laminados cerâmicos, arcada superior ou facetas em resina. E eu preciso, no dente inferior, na arcada inferior, alcançar aquela cor. Eu vou lançar a mão de quê? Uma resina como a XW, que ela é dentro dessa escala de dentes clareados. Perfeito. Essa é a Filtech Universal. Temos ela opacidade única em 8 cores, mais essas 2 cores especiais que falamos, né? XW e Pink Opaque, tanto na versão seringa de 4 gramas quanto cápsula. Menina, não falando nada sobre cápsula. Para que uma pessoa vai usar resina em cápsula? Para que uma pessoa vai usar resina em cápsula? Por que a resina em cápsula ela permite? Profissional, né? Um dentista. Exatamente. Ela, além dela vir em unidose, né? Então ela tem a mesma quantidade que a bisnaga. Ela tem 4 gramas. Na apresentação dela, há 20 cápsulas, cada uma com 0,2 gramas. E permite que você faça aquele uso individualizado da resina. Então, além disso, melhorar a questão de contaminação cruzada, ela vai ser unidose. As cápsulas, elas também permitem o aquecimento do material. Então, vamos supor que o dentista gosta da maleabilidade, da esculpibilidade, do resultado que se tem quando a resina é aquecida. A cápsula, ela permite isso. Ela foi validada, ela foi testada para o aquecimento. Você consegue utilizar em unidose. E o dispensador, que pode ser, por exemplo, uma seringa Centrix, que o dentista muitas vezes já tem no consultório, permite uma ergonomia bem interessante para o caso, por exemplo, de um dente mais posterior, na arcada superior. Ao invés de você ter que se curvar, que olhar e tudo, a cápsula permite essa injeção. Então é bem interessante para o inject molding também, quando você quer levar o material diretamente na cavidade. Gente, que maravilha! Só lembrando que a Filtech Universal é 100% nanopartícula, certo, doutora? Isso. E ela tem um custo-benefício sensacional. R$ 170 a seringa de 4 gramas. E temos também o Duopack. Você compra 2 resinas, a cor A1 e A2, ou A2 e A2, cada uma vai sair por R$ 144,50. Sensacional. Muito bom. E é um material de altíssima qualidade.